mas eles mesmos fazem o debate, que é o de saber se Israel chega aos 80 anos. Certo? Quer dizer, se Israel sobrevive mais 2 anos. Né? Eu acho que, e eu quero ser bem claro com o que eu quero dizer com isso, Israel, enquanto um projeto de país exclusivamente para os judeus, um país montado sobre a ocupação e sobre a expulsão dos palestinos, um país exclusivamente para os judeus, um país do apartheid, certo? Está com os seus dias contados, certo? A contagem regressiva começou. Tá? Não estou dizendo que não haverá mais judeus na Palestina e tal, portanto, registro bem. Mas o projeto que mostrou a sua cara ao mundo durante esses últimos 3 anos, ele realmente ajudou a iniciar a contagem regressiva do seu próprio fim. Isso não é um mero palpite, não é uma aposta, mas é uma constatação para mim, enfim, de uma necessidade histórica. Na medida em que nem mesmo com a Nakba e com as Nakbas que se seguiram, na medida em que nem mesmo com o genocídio implementado, na medida em que nem mesmo hoje com a ocupação da maior parte de Gaza de novo, a contínua destruição das casas, a contínua expulsão, nem mesmo assim os israelenses judeus ou os sionistas judeus conseguiram conquistar para si uma maioria populacional no território da Palestina histórica, quer dizer, combinando o que é reconhecido internacionalmente como Israel e a Palestina ocupada, Gaza, os territórios ocupados. Se nem mesmo assim eles conseguiram garantir essa maioria, e se os palestinos continuam a dizer ao mundo que eles continuarão a existir e continuarão a resistir e continuarão enraizados na sua terra, uma parte fundamental do projeto já faliu, que é a necessidade da maioria populacional judaica para que o Estado faça algum sentido ou seja viável. Para além disso, outras tantas pilastras, né, desse edifício que mantiveram de pé esse Estado começam a ruir igualmente. É claro que algumas dessas pilastras se mostraram nos últimos tempos justamente porque estavam derrubando as máscaras, né? Algumas dessas pilastras se mostraram até mais poderosas do que a gente antes pensava. Vocês provavelmente conhecem a noção, né, a categoria, a noção de lobby israelense, e o livro de 2 acadêmicos americanos que falaram há 20 anos, né, desse lobby, da sua força. O fato é que eu acho que hoje alguém deveria escrever um novo livro sobre o lobby israelense para dizer o quanto a gente aprendeu sobre ele nos últimos anos. Agora há pouco alguém comentava comigo sobre o fato de que o presidente do FED, o novo presidente do FED, né, tem relações familiares com o presidente do Congresso Judaico Internacional. O próprio caso Epstein, sabe, é um revelador muito, muito interessante de quão profundas são as relações de uma elite econômica, política, acadêmica com o Estado de Israel e a sua penetração em vários lugares de poder, e isso não deixa o Brasil de fora. Tá? Então, uma parte desse edifício foi revelada pela primeira vez ao mundo e começa a ser percebida. Então,
ela continua muito forte, mas começa a mostrar a própria cara e com isso mostra algo de uma fragilidade nascente, né? A mudança desse pacto de um mundo novo sejam muito intensas, sejam, claro, mais fortemente sentidas pelos palestinos, pelos libaneses do sul do Líbano, por muita gente no Irã, certo? Mas esse pessoal está pagando com sangue, esse pessoal que está sentindo as dores, está pagando com sangue uma virada histórica, sabe? E na qual eu tenho esperança. Qual é a medida de desesperança? É que o mundo já mostrou que é capaz do pior. Então, estamos numa luta difícil, não é fácil nem estar ganha de antemão. Mas passaram-se 78 anos e eu sinceramente acho que, apesar do sofrimento, nunca houve um momento melhor para o futuro da questão palestina. Eu espero que cada dia seja melhor ainda, mas estamos num momento histórico de nova esperança para a questão palestina. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Suas falas foram... Eu compartilho do seu otimismo no sentido de pensar que a gente está num momento de ruptura, num momento em que todo esse sofrimento, infelizmente, esse sofrimento teve que acontecer esse sofrimento para que as pessoas percebessem, mas finalmente as pessoas estão começando a perceber. Então a mídia, a elite continua trabalhando incessantemente para mexer com a realidade dos fatos, para desvirtuar os fatos e fatos, coisas que a gente consegue ver, né? É o que falam, nunca um genocídio foi tão bem gravado na história da humanidade. Mas apesar da grande mídia e da elite tentar desvirtuar esses fatos, o povo não é burro e o povo está começando a perceber o que está acontecendo, e eu compartilho desse otimismo de que a gente está vivendo esse momento de polarização no mundo, o que por um lado é muito difícil e causa muito conflito, mas também demonstra de que a sociedade está pronta para mudar. Então, muito obrigada pela sua fala, professor. Agora a gente vai passar para a próxima fala. A gente vai passar para a fala da professora Arlene. Muito obrigada. Bom, obrigada a todos os organizadores, especialmente ao Centro Acadêmico 11 de Agosto, que cedia essa celebração, né, essa reunião de pessoas que são conscientes do grau e do nível do desastre que estamos aqui lembrando, rememorando e tentando entender e, quiçá, né, pensar um pouco para onde ir. Eu não vou nessa pequena, breve, né, rápida fala, de forma alguma, pensar em caminhos e projetos, mas sim refletir um pouco sobre o conceito de Nakba, sobre isso que hoje a gente vem celebrar ou refletir acerca dele. O termo Nakba, ele, antes de mais nada, vamos lembrar que ele tem sido traduzido como catástrofe, frequentemente. Não obstante, não se referia a um evento da natureza, como diria o termo catástrofe. Né? O termo Nakba denota, pelo contrário, um evento disruptivo e causador de uma miséria ou dor humana profunda. É, portanto, difícil de traduzir. Mas, como todo conceito que se desenvolve e ganha vida própria, será que ele precisa ser constantemente traduzido? É claro que precisamos refletir sobre ele, os significados que ele adquire. Mas é justamente um conceito que começa a falar por si só. E não precisamos mais, todas as vezes que a gente se refere a ele, traduzir
A gente já fala simplesmente a Nakba, e muito diferentemente de 20 anos atrás ou 30 anos atrás, quando o termo sequer aparecia na literatura historiográfica em português nacional ou nos livros traduzidos de literatura, que eram pouquíssimos na época, hoje as pessoas sabem o que significa Nakba. Mas, mesmo assim, ele sofreu transformações, e são essas transformações que eu queria abordar hoje. Ele foi empregado pela primeira vez, vamos lembrar, por Konstantin Zureik, no livro Mana Nakba, o significado da Nakba, escrito impressionantemente em agosto de 1948, enquanto a Nakba acontecia. Mas o que há de tão impressionante nisso, nele ter sido escrito enquanto a Nakba acontecia? Não seriam, desde então, todos os livros de história palestinos, romances, crônicas, cartas a amantes, canções de ninar, todas elas escritas enquanto a Nakba acontece? Justamente quando os narradores palestinos perceberam que a dificuldade em narrar a Palestina era a própria dificuldade em escrever a história de uma tragédia em curso, é que perceberam que a principal característica da Nakba era aquela de ser um evento contínuo. Enquanto o termo reiterado e reimpresso na cara e nos corpos por 78 anos, a Nakba tornou-se, portanto, um conceito vivo, em constante resignificação. Se para Zureik a Nakba foi um evento ocorrido em 48 e repetido em 67, quando publicou Mana Nakba Min Jadid, ou seja, o significado da Nakba uma nova vez, para Elias Huri denotou um evento contínuo. O seu significado era de uma limpeza étnica ou contínua. E o seu último livro, não publicado em português, relata justamente essa Nakba contínua. 530 vilarejos, propriedades urbanas, rurais, casas, máquinas, ferramentas, oficinas, lojas, templos, hospitais, asilos, bibliotecas, livros, fotografias, memórias, nomes, localidades e identidade. Campos de concentração para conter aquela parcela, uma parcela dos 100 mil remanescentes palestinos. Já que Israel sabia o que fazer com eles, criaram esses campos que perduraram durante um ano, de 48 a 49, até o final de 49. Campos para anos farpados, que a historiografia ainda trata muito pouco. Ou podemos continuar a lista. A gente teria uma lista sem fim, como vocês bem sabem. O massacre de Kafir Kassim, em 56, que além de ter sido absolutamente gratuito, deixou claro que o sistema de apartheid já estava vigorando nessa época. Já estava vigorando desde o começo. Vários massacres, guerras, novas expulsões massivas, como em 67, expulsões constantes, como todas aquelas, pelo sistema legal de segregação, de reclusão racista instaurado por Israel, em última instância, invasão do Líbano, Sabri Shatila, e toda uma história sem fim que continuou caracterizando e dando significado à palavra Nakba. A transformação da limpeza étnica em genocídio, porque era tratada sempre como literatura. Se buscarmos com cuidado, encontramos alguns autores que vislumbraram que a possibilidade dessa tragédia estava no horizonte. Assim escreveu Ilan Pape, nas páginas introdutórias daquele livro, A Maior Prisão do Mundo, quando ele descreve a política israelense desenvolvida desde pelo menos 67, apontando para o risco de um apagamento final do palestino. Ainda Rashid Khalil. Exatamente a isso quando descreveu o ataque a Gaza como portador de uma mudança paradigmática na história mundial. O que se sucedeu não desmentiu o historiador. O conceito da Nakba, sim, passou a carregar a dor de todos os 2 milhões de sobreviventes deslocados, desterrados e assassinados todos os dias na faixa de Gaza. As milhares de páginas de relatórios de violações de direitos humanos, a destruição tão absoluta, a aniquilação da vida e das condições de vida, bombardeio de pessoas em busca de alimento, o emprego de inteligência artificial para acelerar e despersonalizar a escolha dos alvos, as revelações sobre tortura, abuso sexual, fome intencional, maus tratos nas prisões, bombardeio dos hospitais, das escolas, e agora, quando não sobra mais que 40% do território da faixa de Gaza, absolutamente poluído e transformado, abre aspas nas palavras da Francesca Albanese, relatora especial para direitos humanos por ocupados, abre aspas, escombros permeados pelo esgoto e os corpos em decomposição.
constituem assim uma realidade impossível de realmente descrever. Mas quando percebemos a coautoria dos Estados Unidos, a cumplicidade de um mundo que não é capaz de fazer parar o genocídio, que continua nesse momento, não parou como quis fazer parecer a imprensa que parou de falar sobre ele, quando vemos de onde vêm as bombas que matam, o petróleo que abastece os jatos, os portos que recebem os cargueiros de armas, o silenciamento da crítica, ou seja, essa nossa imprensa, a perseguição aos ativistas que se opõem ao genocídio, aos artistas que falam de genocídio, a criminalização dos próprios direitos humanos e dos próprios defensores de direitos humanos. Vemos que em Gaza se revela o fracasso de uma ordem mundial e de um sistema supostamente erguido sobre o direito internacional e a universalização dos direitos humanos. Em outras palavras, toda a ordem dita ocidental pós-Segunda Guerra Mundial, centrada no Holocausto, rui a cada dia e assume aquelas feições que são as feições dos próprios escombros de Gaza e passa a espelhar a Nakba. Não se consegue mais esconder os crimes cometidos há décadas pelo Estado de Israel, que até então escondia para muitos setores, para quem não queria ver. Como diz Nancy Fraser, e eu vou citar uma frase dela muito reveladora, abre aspas, Gaza está a substituir Auschwitz como símbolo das piores atrocidades da nossa era. A Nakba anuncia assim a crise profunda de uma era cujos crimes já não podem mais ser escondidos. Cujos crimes já não podem mais ser contidos na figura de Auschwitz, ou seja, Auschwitz não consegue mais se manter como aquela significação dos crimes da era atual. E não menos porque Auschwitz foi evocado como justificativa para a Nakba. Ainda não sabemos se estamos no final de uma era, dessa era de uma ordem internacional formada no pós-Segunda Guerra, ou como Salem parece antever, no início de outra. E eu acredito bastante que ele tem a sua intuição o seu faro muito afinado nesse momento. Mas sabemos que o conceito de Nakba passou a ressoar com a própria ideia de um mundo que o conceito de Nakba passou a ressoar com a própria ideia de um mundo que se torna Palestina, que se torna resistência ou se torna Nakba. Ou seja, esse conceito ele só pode ser contraposto por outro, que também está ligado às raízes palestinas. Ou a gente vai ver um mundo em que o conceito de Nakba vai ser aquilo que vai espelhar o desastre que esse mundo está vendo, que vai representar um mundo em ruínas, ou a gente vai conseguir fazer com que o mundo, ao invés de se tornar-se Nakba, possa tornar-se Palestina, tornar-se resistência. Obrigada. Muito obrigada, professora. Lindas palavras também. Eu achei muito interessante a fala da senhora no sentido em que é revelado em Gaza a falha da ordem mundial, baseada supostamente nos direitos humanos criados depois da Segunda Guerra. Mas fica muito claro, né, como o próprio professor falou, que as intenções deles nunca foram essas quando se referem a países do dito terceiro mundo, né, os países do sul global. Então, cada vez mais fica muito claro que é um grande projeto e, novamente, compartilho desse otimismo de que a gente está vendo aí e de que a gente pode ver a partir de muita luta e a partir de muito esforço e não sem o sofrimento, um mundo novo. Agora a gente vai passar para a nossa última fala desse primeiro momento do nosso evento, agora para a fala da doutora Suzane Godoy. Boa noite. Bom, quase doutorando ainda, tem uma tese para entregar. Bom, boa noite a todas e todos. Primeiro,
Eu quero agradecer o convite para estar aqui, é uma honra. Eu estou com os especialistas de verdade, o professor Salem Nassim e a professora Arline Clemicha. É uma honra estar aqui nessa mesa. Agradeço também ao Centro Acadêmico e também ao Núcleo Palestino do PT e as outras organizações, PEPAL, todo mundo que está aqui. Bom, eu achei interessante a professora Arline começar essa fala tratando do significado da palavra Nakba, né? Porque sempre quando eu vi essa palavra, que faz referência à ideia de catástrofe, eu pensava, realmente, é uma catástrofe, né? O fenômeno, aquilo que foi causado ao povo palestino, aquela dor que foi impingida ao povo palestino. Mas, ao mesmo tempo, sempre me trazia um pouco desse incômodo de pensar a catástrofe como um evento natural, como a gente vê um deslizamento de terra, como a gente vê a pandemia, e a gente pensa, nossa, uma catástrofe, uma coisa que parece que veio do nada. E quando a gente para analisar a história palestina, a gente percebe que não tem nada de acaso, de fenômeno da natureza, mas sim um evento friamente planejado. E eu acho que isso é o mais assustador desse processo. E o que me choca é que eu, como uma pessoa que vim de um estrato de classe média, vim de Brasília, estudei nos melhores colégios da cidade de Brasília, e eu nunca tinha ouvido falar da palavra Nakba na minha vida. Então a gente pode falar que porque o povo brasileiro não estuda e tudo. Não. A gente não conhece essa história. Eu não conhecia essa história. Nunca tinha ouvido falar. O Holocausto Judeu, conhecia absolutamente tudo sobre ele. De fato, também uma catástrofe nesse sentido, uma coisa horrorosa que nós deveríamos sempre lembrar. Mas por que nós não falamos da catástrofe palestina? Por que isso não é estudado? Eu fiz meu mestrado aqui, fiz várias matérias, estou concluindo meu doutorado, nunca ouvi falar também da Nakba aqui na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, até o 7 de outubro de 2023. Então, eu acho que são coisas para a gente pensar mesmo, né? As origens dessa palavra. Porque quando a gente para analisar, e aí que eu fui me voltar a conhecer e a estudar a história palestina, a gente pega o livro do professor Ilan Pape, que é um livro baseado em arquivos históricos. E tem um trecho que eu vou pedir licença para vocês para ler rapidamente, que são as cartas do diário. É o diário do Ben Gurion, que é o pai fundador do Estado de Israel, o primeiro chefe de Estado de Israel, e um dos líderes da milícia Haganah, que praticava atos terroristas para expulsar os palestinos das suas terras. Que essa história de que os palestinos foram embora voluntariamente, isso é conversa para boi dormir, né? E eu li esse trecho e eu pensei, a Nakba é agora, né? Porque, de fato, é uma contínua Nakba, porque eu li isso aqui e é a Cisjordânia, é Gaza, até hoje. Então, eu vou pedir licença aqui para vocês, porque eles estão planejando a Nakba. A Nakba não aconteceu naturalmente, não foi um embate entre judeus e palestinos. Foi friamente planejado dentro de um centro de comando em Israel. Eles se reuniram, pensaram o que nós vamos fazer, quanto que a gente deixa as milícias agirem livremente, até quando é conveniente a gente de vez em quando falar poxa, desculpa, a gente exagerou nesse ato. Alguma coincidência com o que Netanyahu faz hoje? Quando acontece, explode um hospital e aí não tem como negar e, nossa, poxa, realmente aí pegamos pesado, né? Desculpa, gente. Isso acontece desde 1947, pelo menos com registros históricos. E um dos líderes da milícia Haganah, eles estão nos debates conversando, e o Ben Gurion pergunta, o que você quer dizer com ação violenta? E ele responde, destruir os transportes, ônibus, caminhões que carregam produtos agrícolas, carros particulares, afundar os barcos pesqueiros em Jaffa, fechar suas lojas, impedir as matérias-primas de chegarem às suas fábricas.
E aí o Ben Gurion pergunta, mas como que os palestinos reagiriam? E aí ele diz, a reação inicial pode ser a revolta, mas em determinado momento eles entenderão a mensagem. E aí a descrição, o objetivo principal era assegurar assim que a população estivesse à mercê dos sionistas, de forma que seu destino fosse selado. Ben Gurion pareceu gostar dessa sugestão, escrevendo 3 dias depois a Sharet para explicar a ideia geral. A comunidade palestina na área judaica estaria à nossa mercê. E qualquer coisa que os judeus quisessem, lhes seria feito, inclusive matá-los de fome. E numa outra carta do Diário de Ben Gurion, ele escreve, há agora necessidade de reações firmes e brutais. Precisamos ser precisos quanto ao momento, local e aqueles que atingiremos. Se acusarmos uma família, precisamos machucá-las sem piedade, mulheres e crianças incluídas. De outra forma, essa não será uma reação efetiva. Durante a operação, não há a necessidade de distinguir entre culpados e inocentes. 1947, 1948. 2026. É a mesma coisa, é a mesma lógica que está presente. Então não é uma catástrofe como fenômeno da natureza, é um fenômeno friamente planejado. Então acho que essa é a mensagem principal da gente pensar a Nakba como um processo contínuo. Mas agora que a gente falou do evento em si de 1948, eu quero também trazer para os efeitos agora de 2026 e importante a gente tratar como que isso nos afeta também, né? A gente não só ficar olhando a história dos palestinos que estão lá do outro lado do mundo, o que nós temos a ver com essa luta. E essa luta tem a ver com a nossa participação, com o nosso engajamento, com o nosso envolvimento, da gente se solidarizar a essa luta e encarar a pressão do lobby sionista. E a gente tomar essa bandeira para si e resistir aos avanços, aos assédios que eles cometem contra nós que estamos aqui lutando. Então eu também quero aproveitar a oportunidade para me solidarizar com o companheiro Zé Maria do PSTU, que foi condenado a 2 anos de prisão por condenar o Estado de Israel e o sionismo. E é muito importante a gente ter claro aqui que se você pega a fala do Zé Maria, ele não cita a palavra judeus. Hora nenhuma. O Zé Maria não citou a palavra judeus. O Zé Maria falou contra o sionismo e o Estado de Israel. E mesmo assim ele foi condenado a 2 anos de prisão por falar num ato público da causa palestina. Ele não estava no ato da Ku Klux Klan. Ele não estava no ato da Convenção Nacional dos Nazistas do Brasil. Ele estava no ato pelo direito da resistência do povo palestino. Todo mundo sabe do que se trata. Há judeus nesses atos. Os judeus aplaudiriam um líder que está lá emanando discursos antissemitas? Qual é o sentido disso? Pessoas negras vão no ato de grupos racistas e aplaudem? Não tem sentido nenhum. É uma fraude essa acusação. É uma fraude. E na sentença, o juiz alegou que o Zé Maria estava se manifestando com teor degradante, generalista e de cunho preconceituoso, tanto em relação à comunidade judaica, que ele não citou hora nenhuma, como ao movimento sionista. Quer dizer, então, que o juiz entendeu que a lei brasileira proíbe alguém de se manifestar contra o sionismo. Isso não existe no direito brasileiro. Não até agora, porque a deputada Tabata Amaral está tentando fazer isso. Então, mesmo antes do PL da deputada Tabata Amaral ser aprovado, os juízes já estão aplicando o entendimento de que é crime criticar o sionismo, que é uma doutrina que tem na sua raiz isso aqui que eu li para vocês. É uma doutrina que, na origem, é racista e colonial. Então, se você criticar uma doutrina racista e colonial, você estaria cometendo crime.
Isso é uma flagrante violação ao direito da liberdade de expressão, ao direito da liberdade de pensamento. É inadmissível essa sentença contra o Zé Maria e a gente tem que se manifestar firmemente e condenar todas as vezes que possível, porque isso é só um exemplo. E se eles não têm vergonha de condenar um líder de um partido político no Brasil, o que dirá do cidadão comum? O que dirá de qualquer um que está aqui dentro? O que eles não podem cometer? E o que eu acho que é mais interessante da gente citar aqui é que a CONIB, que é a confederação que reúne as entidades em defesa, supostamente em defesa da comunidade judaica no Brasil, ela é assistente de acusação nesse processo. Ela apresentou a denúncia, o Ministério Público, curiosamente, aceitou a denúncia, denunciou o Zé Maria e eles ingressaram como assistente de acusação. Acontece que o senhor Lotenberg, que é o presidente da CONIB, e o Aid Rabah vai saber disso, ele se manifestou expressamente no seguinte sentido: o palestino é esmagadoramente violento, misógino, homofóbico e antidemocrático. Ele disse isso, microfone aberto, para a imprensa. Isso não é se manifestar de maneira degradante, generalista, de cunho preconceituoso contra um povo? É evidente que é. Mas o senhor Lotenberg foi condenado a 2 anos de prisão como Zé Maria? Não, ele não foi condenado a 2 anos de prisão como Zé Maria. Ele está respondendo sucessivos inquéritos como o companheiro Breno Altman, que é judeu. O curioso caso do judeu antissemita. Não. Eu sei que todo mundo tem, muita gente tem discordâncias em relação ao companheiro Rui Costa Pimenta, mas é outro também, respondendo a sucessivos processos. E várias outras lideranças. José Genuíno, do PT, respondendo também a processo. Enfim, Paulo Nogueira respondendo a processo também. De repente, um surto de antissemitismo no Brasil, que coincide com o momento que acontece um genocídio na Palestina. É antissemitismo isso? Por que a fala do senhor Cláudio Lotenberg não é considerado racismo? Por que ele não responde a inquérito? Por que ele não recebe pena de prisão? Então, o que a gente vê na realidade é que essa lei, ela não existe para perseguir os antissemitas. Ela existe para perseguir quem resiste ao Estado sionista, quem condena o genocídio na Palestina. E isso é muito evidente, porque essa lei, em 2023, ela sofreu uma alteração e ficou muito genérica. E segundo a lei, você deixar alguém envergonhado e, assim, chateado é crime. E sabe de onde vem essa lei? De uma deputada do PP da Bahia, que coincidentemente viajou várias vezes a Israel pela CONIB. Ela que apresentou esse projeto de lei. E a gente começa a entender que esse projeto de lei tem essa utilidade. E como se não estava sendo muito suficiente, porque as pessoas estão conseguindo argumentar que criticar o Estado de Israel não é crime, aí vem a senhora Tabata Amaral e apresenta um projeto de lei para dizer que criticar o Estado de Israel é crime sim. E você tem que ir para a cadeia se você criticar o Estado de Israel. E ela tentou desmentir várias vezes, mas é assim, gente, é patética a explicação dela. O projeto de lei dela é muito claro. Criticar o Estado de Israel é equiparável a racismo nos termos da lei de racismo. A lei de racismo é uma lei penal, logo criticou o Estado de Israel, cadeia para você. O juiz já está fazendo malabarismo para condenar. Imagina quando essa lei for aprovada. Então, é muito importante que a gente denuncie essa lei. Denuncie o que a senhora Tabata Amaral está fazendo. Porque, eu repito, essa lei não visa perseguir os antissemitas. E eu vou provar para vocês por que não visa perseguir os antissemitas. Vocês lembram do secretário de Cultura do Bolsonaro? Aquele que fez um vídeo com uma placa... Assim, ele mimetizou o Goebbels, o ministro nazista, da propaganda nazista. Ele mimetizou, ele repetiu as mesmas palavras que o Goebbels falou. O que aconteceu com o senhor ministro da Cultura do Bolsonaro? Foi exonerado. Ele recebeu uma prisão de 2 anos, igual o Zé Maria? Não. Uai, mas ele não anulou o antissemitismo? O que aconteceu com ele? Eu vi que a Débora Duprá, procuradora, apresentou uma representação, pesquisei, não achei nada. O Ministério Público não denunciou.
que fez aquele humorista que foi condenado? Ele foi condenado, mas o tribunal, a Justiça Federal, já reverteu a sentença. Ele foi absolvido em segunda instância. E as piadas dele, de muito mau gosto, são explicitamente antissemitas também. Ele fez piadas antissemitas. Mas aí o tribunal entendeu que ele estava fazendo piada. E que piada tudo bem. Só que a lei fala que piada não é isenção do crime. Mas eles violaram a lei para livrar a cara do Léo Lins, que fez piada com cinzeiro e judeus e citou o Hitler expressamente. E ele se fantasia de Hitler no show dele. Ele se fantasia de Hitler. Mas aí não é antissemitismo. Aí o Léo Lins, não, tá tudo bem. Mas o Zé Maria, que falou da causa palestina, aí não. 2 anos de prisão para o Zé Maria. Então essas leis, elas não existem para perseguir o antissemitismo ou o racismo real. O Bolsonaro, na hebraica, onde ele recebeu muita risada, porque a gente poderia imaginar que na hebraica é o lugar onde mais se deveria condenar o racismo, né? Um povo que tem uma tradição, um histórico de perseguição racial, mas não. Quando o Bolsonaro fez a piada falando que a pessoa quilombola mais leve que ele tinha visto, tinha não sei quantas arrobas, ou seja, ele comparou o povo negro quilombola a gado, ele recebeu risadas na hebraica. Risadas, as pessoas riram. Aí o Bolsonaro foi processado. Mas o mesmo Ministério Público Federal que está perseguindo o Breno Altman, que está perseguindo o Zé Maria, que está perseguindo o Rui Costa Pimenta, o Genuíno, Paulo Nogueira e várias outras pessoas, não recorreu do acórdão do tribunal que absolveu o Bolsonaro. O Bolsonaro foi absolvido do crime de racismo. Então essa lei só serve para perseguir quem? Quem está denunciando o genocídio. E aí acho que vem a fala do professor Salem Nasser de que isso não é à toa, gente. Há uma infiltração. Quem está falando com os juízes, com os desembargadores, com os deputados? Como que a Tabata Amaral conseguiu tantas assinaturas, inclusive de gente da esquerda, para apresentar esse projeto? Então é assustador o que está acontecendo. E a gente tem que fazer essa denúncia. Porque essa lei não está... Esses projetos de lei são voltados para nos perseguir. A Tabata Amaral disse que há um ódio enraizado na esquerda, um ódio de tipo antissemita. Ué, Tabata, você faltou às aulas de história? Porque o antissemitismo vem da direita, não é da esquerda. Como que a esquerda derrota o nazifascismo e é da gente que tem o ódio enraizado? Não, Tabata, nós temos um ódio enraizado ao sionismo, que é uma doutrina colonial e racista. E é curioso ela dizer que tem um ódio enraizado, porque a União Soviética ajudou a fundação do Estado de Israel, então não tem sentido nenhum o que ela está falando, né? Mas ela disse isso, ou seja, é um projeto de lei que quer perseguir e colocar na cadeia intelectuais, acadêmicos, líderes políticos, ele quer nos calar. E eu não estou sendo paranoica, porque isso está acontecendo no mundo inteiro. Vejam na França, estão tentando aprovar uma lei Yadan, que é exatamente a mesma coisa. Que é para dizer que criminalizar, que criticar o Estado de Israel é crime. Falar em intifada é crime. Falar em resistência é crime. Então, é muito grave o que está acontecendo. E eu acho que a gente, toda oportunidade a gente tem que denunciar, porque a gente não pode normalizar isso que está acontecendo. E é muito como o professor Salem fala, quando a gente coloca esse cenário, parece tudo muito desesperador. Mas, na realidade, para mim, quanto mais agressivos eles ficam, mais é o sinal de que eles estão desesperados. Porque, por mais que a Globo, os meios de imprensa tentem normalizar a situação, a realidade é que, na base, a população não aceita isso. O povo brasileiro já não aceita, e pergunte para as pessoas de uma forma geral. Já há rejeição nos Estados Unidos, gente, onde Israel surfava. Já entre a juventude republicana, já há a reprovação a Israel é superior à aprovação. Eles estão desesperados. E aí quando você se desespera, só resta o quê? Você partir, você sai do soft power e você vai para o hard power. Você apresenta a lei, você põe na cadeia, você prende, você manda demitir. Mas isso para mim é um sinal de que eles estão mais desesperados do que nunca.
E é um sinal de que nós estamos vencendo. Eles são muito poderosos, mas eles não são invencíveis. E hoje eu tenho certeza que a maioria da população desaprova. Eles são poderosos, mas eles são poucos. E eu acredito que o que o Irã está fazendo hoje no Oriente Médio é a maior prova de que eles não são invencíveis. Porque o Irã venceu essa guerra. O Irã deu uma lição nos Estados Unidos. Como disse o ministro das Relações Exteriores, vamos disciplinar os Estados Unidos. É belíssima essa expressão que ele falou. E a gente não pode temer as palavras, nem para apoiar a resistência palestina, porque isso é um direito garantido pela lei internacional. Não é caridade apoiar a resistência palestina. Isso é o direito internacional. Não tenham vergonha. Toda vez que alguém chamar vocês de antissemita, riam. É uma fraude essa acusação. É para intimidar. Isso é um cala-boca. Não aceitem essa acusação. É uma fraude. E a gente não tem que ter vergonha de apoiar o Irã, de apoiar a resistência palestina. A gente tem que apoiar, porque eles estão lá na linha de frente. O que a gente está sofrendo aqui, o assédio judicial, o assédio no trabalho, isso é cócegas perto do que os palestinos e o que os iranianos estão enfrentando. Porque eles estão na linha de frente, eles precisam do nosso apoio. Então eu salvo o Diretório 11 de agosto por ter coragem de fazer isso aqui, porque isso aqui hoje, nos grandes centros da civilização e da democracia, né, que dizem que é Europa, Estados Unidos, um evento como esse aqui não pode mais acontecer na Science Po. Não acontece mais na Sorbonne. Não pode. Os alunos... Saiu uma reportagem esses dias no Middle East Eye. Eles estão perseguindo um por um os alunos da causa palestina na França, nos Estados Unidos. Então eu fico feliz de ver que o Sul Global está resistindo a isso. E na verdade não são eles que são a vanguarda, somos nós que somos a vanguarda. São os nossos líderes. É o Lula que está denunciando o genocídio. Não são os líderes europeus. Agora o Pedro Sanches resolveu falar. Fico feliz que está falando. Mas vejam o que a Alemanha fala. O Reino Unido, né? Os faróis da humanidade. O que eles estão fazendo? Eles estão apoiando o genocídio, estão calando a sua população. Então, acho que a gente tem que saudar muito a faculdade, os estudantes da faculdade de Direito por terem a coragem de fazer isso aqui, porque se dependesse dos lobbies sionistas, isso aqui não acontecia hoje. O objetivo deles é aprovar essas leis, é calar um por um. Mas a gente vai resistir, porque eu acho que muita gente não gosta do Foucault, ele tem lá os seus problemas, eu não tenho concordância com ele em muitas coisas, mas ele tem uma frase belíssima, que ele fala, onde há poder, há resistência. Então eles são muito poderosos. Mas os palestinos resistem e nós resistiremos, porque é o nosso dever resistir, junto com o povo palestino, até o fim do regime sionista. Obrigada. Muito obrigada. Uma fala incrível, muito informativa, inclusive. Muitas referências, eu anotei algumas coisas, mas queria começar com o começo da sua fala, que você trouxe um pouco da fala da professora Elaine sobre o conceito de Nakba, né, a catástrofe, que de fato é uma coisa que incomoda, que parece que é um fenômeno da natureza, e a Nakba de fato é um projeto calculado. E às vezes até tem uma questão de que catástrofes, quando elas causam um prejuízo humanitário, por exemplo, elas dizem respeito a uma negligência do governo, por exemplo. A Nakba é o contrário, é sobre uma ação ativa do governo. Então a negligência é um ato passivo. Catástrofes podem acontecer e podem causar prejuízo por causa de uma passividade. Mas a Nakba é ainda pior, porque não é a negligência do governo com o povo, é um ato ativo de violência contra o povo. Então eu acho muito importante a gente ter essa visão desse conceito e da erroneidade dessa tradução, e acho inclusive muito interessante o que a professora trouxe sobre a não necessidade de traduzir, porque já é uma palavra que representa tudo isso por si só. E em relação a tudo que você trouxe sobre o PL, sobre esse projeto a nível mundial,
de calar as vozes pela Palestina, eu achei muito interessante, porque é isso, o que você falou sobre a gente está conseguindo resistir e a gente está sofrendo muita repressão porque a gente está incomodando muito. E eu acho que é nesse sentido, é muito importante a gente ver esse projeto de lei da Tabata e a gente vê toda essa política acontecendo a nível nacional dessa forma, porque as políticas pró-Israel e a ideologia racista e a ideologia contra a Palestina sempre existiu. Só que antes o nosso sistema ele não estava próximo a um colapso, ele não estava se sentindo ameaçado. E daí agora eu trago de volta algumas das falas dos professores nesse sentido de que agora a gente se aproxima de um momento de cisão. E é por isso que agora vem aparecendo essas coisas mais materiais, mais concretas, é por isso que agora a gente vem vendo leis, porque agora eles precisam de fato instituir isso em cima da gente, porque agora não é mais só uma coisa que está enraizada e que eles conseguem manter. Agora eles precisam agir para fazer a manutenção desse sistema, porque o povo está agora acordando. Então eu acho que, novamente, eu trago essa questão de ser muito importante a gente ter esse otimismo, porque é muito fácil a gente, quanto esquerda, e a gente, quanto pessoas acadêmicas, e pessoas estudiosas, e pessoas que se importam muito profundamente com essas questões, e que sentem na alma toda essa dor, é muito comum que a gente perca um pouco da nossa esperança. Mas é aquela frase muito clássica, né? A esperança ela é a última que morre. E eu acho que se a gente se permite virar pessimistas, eu acho que a gente deixa esse sistema ganhar. Porque é isso, né? A maior vitória da direita contra a esquerda, contra o povo, é fazer o povo acreditar que a gente vai ver o fim do mundo antes de ver o fim do capitalismo. E a gente não pode aceitar isso, a gente não pode se deixar levar por essa ideia. A gente precisa sempre continuar resistindo e sempre ter esperança e sempre ter muita força para lutar. Mas muito, muito obrigada pela fala de todos vocês. Agora a gente vai passar para um próximo momento do nosso evento, que a gente vai chamar aqui algumas entidades. Eu queria primeiramente chamar o Daniel Fayer, da Vozes Judaicas por Libertação. A Daniela, perdão. A educação sionista ensinada a acreditar que Israel representava proteção e segurança para o povo judeu. Romper com o sionismo foi entender que nenhuma segurança pode ser construída sob expulsão, ocupação e violência. Então, reconhecer a Nakba é reconhecer que a catástrofe palestina não terminou em 48, que ela continua até hoje, em Gaza, na Cisjordânia, nos campos de refugiados, nas demolições, no apartheid e na ocupação. Inclusive, a gente fala aqui que diferencia a nossa posição é justamente o reconhecimento da Nakba, né? Porque tem muitos setores judaicos progressistas que vão ser contra o genocídio, pelos direitos humanos, mas que reconhecem a Nakba, que reconhecem o processo de colonização na Palestina, o que a gente coloca como diferenciação dessa posição. E porque Israel usa o nosso nome para justificar seus crimes, nós, enquanto judeus, temos um compromisso inadiável com a libertação do povo palestino. Por isso que a gente diz, não em nosso nome o genocídio em Gaza, a limpeza étnica no Líbano, a ocupação ilegal e a violência na Cisjordânia e tampouco a ofensiva militar contra o povo no Irã. E não no nosso nome também, a tentativa aqui no Brasil de transformar a crítica a Israel em crime. É sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Então, em muitos lugares do mundo, criticar o sionismo virou motivo para perseguição política, criminalização e censura. Querem transformar a solidariedade palestina em ódio aos judeus. Mas isso não protege os judeus. Isso instrumentaliza o antissemitismo para proteger um projeto colonial. Enquanto Israel comete os crimes mais graves de sua história, o lobby sionista tem avançado também aqui no Brasil. O Congresso, com
no Congresso com o projeto da Tabata Amaral, que quer instituir a definição do IRA, né, que é a Aliança Internacional pela Memória do Holocausto, e dentro do próprio governo, que tem aberto suas portas para os interesses de um Estado estrangeiro. Então, é importante dizer aqui que essa definição da IRA, ela não é neutra, ela não é técnica, ela é um instrumento político criado para blindar Israel de críticas. Dos 11 exemplos apresentados pela IRA, 7 se referem diretamente a Israel. Ou seja, ela confunde deliberadamente antissemitismo real com crítica legítima a um Estado. Adotar a IRA é importar uma mordaça, é criminalizar quem denuncia o apartheid, a ocupação e o genocídio. O antissemitismo ele é real e precisa ser combatido com seriedade. Por isso que a gente se recusa à sua instrumentalização política. Quando usam nosso trauma, nossa memória para blindar um Estado que comete genocídio, quem protege os judeus não é Israel. Somos todos nós aqui que fazemos essa distinção entre o que é sionismo e o que é antissemitismo. O Brasil não precisa importar definição alguma de antissemitismo. O Brasil tem Constituição, tem a Lei CAO e tem uma tradição antirracista construída pela luta do povo negro desse país. E se vamos falar de racismo, então que o Brasil também lembre que o que afirmou na ONU em 1975, ao reconhecer o sionismo como uma forma de racismo e discriminação racial. É essa conexão que o Dia da Nakba nos exige fazer. Enfrentar o sionismo faz parte da luta antirracista. Então, eu queria aproveitar também vocês para convidar o seminário que a gente está construindo, né, no dia 6 de junho. A proposta é a gente debater antissemitismo, islamofobia e o racismo no Brasil, no contexto do genocídio. Então, a proposta é aprovar um manifesto, né, no final do seminário, então convido todos vocês a estarem com a gente. E é isso, gente. Palestina Resiste. Muito obrigada. Hoje, numa entrevista à tarde, exatamente abordando, dentre outras coisas, a Nakba, que a gente rememora ano a ano no calendário nacional palestino, e este ano, 78 anos. Claro que a data é muito imprecisa, foi uma escolha política, escolheu 15 de maio de 48 e não 17 de dezembro de 47, mas tudo bem. Coincidi, sem querer, de uma maneira mais engraçada, com a professora Arlene quanto à Nakba. Eu brinquei dizendo que Nakba, até esses dias, era um prato japonês, as pessoas nunca encontravam qual era esse prato japonês. Agora as pessoas não precisam mais ler a definição de Nakba. Isso é muito curioso, porque acontece num contexto em que a universidade, a USP, ou a Faculdade de Direito a Sanfran, ou as outras universidades do Ocidente, até esses dias, não podiam discutir, não apenas não discutir a Nakba, podia até um grupo minoritário discutir a Nakba, ou discutir o genocídio na Palestina, qualquer coisa, mas tinha uma imposição. Tinha que ter, aspas, o outro lado. Então, para discutir o nazismo, não precisa chamar nazista. Para discutir a escravidão, não precisa chamar alguém das feitorias lá de trás. Para discutir o nazismo, o apartheid, você não precisa chamar algum neto do Pique-Bota, Friedrich de Klerk ou coisa que o vale. E para discutir a Nakba, você tem que chamar quem promoveu a Nakba para defendê-la. Isso não acontece mais. Esta é uma vitória essencial. A outra coisa essencial é por que nós estamos discutindo a Nakba hoje? Porque ela não teve o sucesso pretendido durante os 25 anos de mandato colonial britânico, que prescindiria da Nakba. Esses 25 anos era para tornar a Palestina sem palestinos e integralmente judaizada em sua demografia e em sua geografia. Apesar da Nakba, de 47 a 51, na chamada limpeza das fronteiras, os palestinos voltam a ser maioria demográfica, como citou o professor Salim Nasser.
E é por isso que a Nakba é continuada, porque o projeto sionista faliu já no período britânico. Esta pastelaria faliu e insiste em fritar seus pastéis com óleo vencido. É por isso que acontece o que acontece em Gaza. Terceira coisa fundamental. Os palestinos, ao trazerem a falência do projeto sionista até hoje, brindam à humanidade com enxergar a cara feia do sionismo de Israel e do seu regime. Isso não seria possível. Os palestinos é que trazem isso, derrotando o projeto ano após ano. E por fim, é tão verdade isso, que o projeto da Tabata Amaral, por que ele é necessário? Só porque o projeto anterior, do ano passado, daquele vigarista, do Eduardo Pazuello, foi esculhambado? Não. É porque o projeto dele era insuficiente. O projeto dela reproduz o dele in totum, mas tem uma inovação, que talvez seja a mais perigosa legislação desde as legislações nazistas na Europa. Diz o artigo 2º deste projeto de lei: antissemitismo, quem me conhece sabe que eu detesto essa palavra, ela é anti-histórica e anticientífica, mas vamos lá, quer significar anti-judaísmo. Antissemitismo é uma determinada percepção sobre os judeus, e não sobre semitas, judeus, que se exprime como ódio em relação aos judeus. Trocando a palavra antissemitismo, está tudo certo. Não tem nenhum problema aqui. Fora a excepcionalidade, mas tudo bem. Mas o perigo está aqui, parágrafo 1º. Manifestações retóricas e físicas de antissemitismo são aquelas orientadas contra indivíduos judeus e não judeus. Isso quer dizer que o sionismo excepcionaliza, é a excepcionalização do fascismo, e esta legislação visa blindar qualquer crítica às formas fascistas que esposam o sionismo. Então, será antijudeu ou, aspas, antissemita aquele que criticar o Malafaia, aquele que criticar o Edir Macedo, aquele que criticar o Trump por apoiar o genocídio, aquele que criticar o governador deste estado, que quer destruir essa universidade, aquele que criticar o seu par, o governador outrora de Goiás, que foram juntos beijar na boca o Netanyahu em pleno genocídio, como se não gostar do Getúlio Vargas justificasse beijar na boca o Hitler num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Esse projeto de lei é muito pior do que qualquer coisa que possa ser imaginada. Isso aqui é a legalização do totalitarismo em uma legislação ordinária. Isso aqui é a legalização da blindagem de toda forma de fascismo possível. Isso aqui é a tentativa de, a partir do Brasil, a normalização e a globalização do fascismo para sustentar um totalitarismo global que os Estados Unidos tentam implementar agora. É isso, gente. Até a vitória. Parabéns ao Centro Acadêmico, parabéns às intervenções. Obrigado a vocês todos. Sem essa solidariedade, a Palestina não estaria aqui para salvar os palestinos do seu extermínio e salvar o judaísmo do sionismo. Obrigado. Boa noite a todas as companheiras e companheiros presentes. Primeiro, queria compartilhar com vocês esse otimismo que o professor Saleh Nasser expressou aqui com relação a uma situação mundial em que os países, por mais poderosos que sejam, eles não são invencíveis. Está o caso agora da agressão que os Estados Unidos e o Estado de Israel promoveram contra o Irã. O conflito ainda não terminou, mas se a gente dá uma foto agora, quem está ganhando é o Irã. Cito ainda um outro conflito, não tão popular quanto este, mas o caso da Ucrânia, em que a Rússia, há 4 anos, se dedica a tentar tomar o território ucraniano e está indo para o 5º ano, e ainda não conseguiu. Então, nenhuma potência, por mais forte que seja, é invencível.
Infelizmente, essa vitória, que ainda não está terminada, mas é muito provável, contra o Estado de Israel, contra os Estados Unidos no Oriente Médio, ainda não melhorou a situação do povo palestino. Todos nós sofremos todos os dias com as notícias do genocídio em Gaza, da limpeza étnica na Cisjordânia, do apartheid nos territórios de 48. Todos nós sofremos com isso todos os dias. Todos nós queremos fazer alguma coisa para parar com isso. Todos nós fazemos alguma coisa para parar com isso, mas nós ainda não conseguimos derrubar esse Estado de Israel. Mas nós vamos conseguir. Queria dizer para vocês o seguinte, ontem a gente fez aqui também uma manifestação para discutir essa questão da criminalização de todos aqueles que expressam sua solidariedade através do seu próprio entendimento com a causa palestina, né? Então, queria agradecer aqui toda a análise que você fez sobre a questão do Zé Maria, compartilhamos totalmente. Agrega uma coisa a mais, que é o seguinte: é uma coisa abusiva esse movimento sionista dizer que representa a totalidade do povo judeu. Até porque uma parte muito significativa do movimento sionista nem judia é. Nem judia é. Aqui no Brasil, os principais porta-vozes dos interesses sionistas não são judeus. Bolsonaro é judeu? O governador de São Paulo é judeu? A Tabata é judia? Não são. Então, o movimento sionista é um movimento que não é exclusivo de judeus e nem todo judeu é sionista. Então, é um abuso, né? Essa questão. Considero que o caso do Zé Maria, o caso do Breno, o caso do Genuíno, todos os casos que a CONIC está tentando criminalizar são balões de ensaio para aprovar o projeto da Tabata. O projeto da Tabata dá as bases legais para conseguir criminalizar todas essas companheiras e companheiros e vai criminalizar todos nós, todos nós. Por isso que ontem, o centro da discussão que nós tivemos aqui foi construir uma campanha nacional para a gente conseguir barrar o PL da Tabata e absolver o Zé Maria e impedir a criminalização de todo companheiro, toda companheira que expressa solidariedade à Palestina, independente da forma de que faça essa defesa. Porque é verdade que o Zé Maria defendeu o solidariedade à Palestina, fazem. Mas é verdade que ele fez isso. Mas isso não tem nada a ver com discriminar o povo judeu. Não tem nada a ver. É simplesmente uma ação legítima de um povo que é massacrado faz mais de 70 anos. É uma ação de resistência prevista no direito internacional. A questão do Estado de Israel, o Demetrio Loioli escreveu um artigo na Folha de São Paulo, é impressionante. Cada coisa que ele falou ali, entre as quais ele falou que nenhum Estado que fez um genocídio teve o seu fim, né? Ele esqueceu da Alemanha, né? Porque a Alemanha perdeu a guerra, a Alemanha foi ocupada, foi dividido, o exército foi dissolvido, a polícia foi dissolvida, os seus principais dirigentes, 14, foram enforcados. E ele acha que isso não acabou com o Estado alemão, não sei o que ele acha, né? Mas o caso da Alemanha, o caso do Estado nazista alemão, o Estado nazista alemão foi destruído, foi desmontado, ele teve o seu fim. E depois as potências que venceram a guerra montaram 2 estados, cada um numa parte da Alemanha. Então, gente, queria deixar para vocês, primeiro, o meu agradecimento pela essa defesa aqui do Zé Maria, que é uma defesa que interessa para todos nós, convidar todos, quem quiser mandar uma mensagem de apoio, nós estamos publicando todas elas, então, pedir para vocês todos que estão na mesa, da plateia, nós ficaremos extremamente honrados com a mensagem de cada um. E, por fim, agradecer o convite do núcleo do PT. Quero dizer para vocês que muitas vezes a gente briga, a gente diverge, né? Mas nós sabemos que dentro do PT, quem defende a Palestina são vocês. E sabemos também que dentro do PT tem forças poderosas que defendem os interesses do Estado de Israel.
e que a gente conta com vocês para enfrentar esses setores. A gente enfrenta de fora, vocês enfrentam de dentro, e dessa forma nós vamos construir um movimento para pôr fim ao sionismo, pôr fim ao Estado de Israel e libertar a Palestina do Rio ao Mar. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada. A todos e todas. Eu não estou propriamente representando a CUT, né? Eu não sou dirigente cutista. O meu sindicato, o Sindicato dos Jornalistas, é filiado à CUT, mas eu não estou aqui enquanto CUT, mas eu estou aqui como Sindicato dos Jornalistas. E eu queria, nesse sentido, como jornalista, saudar a mesa, saudar todos os companheiros e companheiras aqui presentes e toda a luta que nós fizemos para que esse ato pudesse acontecer. Dentro da questão do genocídio, há uma questão extremamente grave, como se todas as outras também, claro, o são, mas o extermínio de jornalistas. Desde o início desta fase da Nakba, mais de 300 jornalistas foram assassinados, deliberadamente assassinados. O colete do press, ou o capacete, é alvo. Os jornalistas na Palestina se tornaram alvos preferenciais de Netanyahu e seus asseclas. Eu disse, e já disse outras vezes, que se Hitler fosse vivo, certamente estaria aplaudindo o Netanyahu e os seus comparsas e dizendo: aprenderam direitinho a lição. Dia 11 de maio, nós celebramos 4 anos do assassinato da Shirin Abu Akleh, a jornalista que não bastasse ser assassinada, o exército tentou destruir inclusive o seu velório, o seu féretro. E nós aqui no Brasil criamos em São Paulo um núcleo Shirin Abu Akleh de jornalistas contra o genocídio. E eu quero terminar minha fala dizendo, parafraseando aqui, trazendo o nosso querido Thiago de Mello e dizendo: faz escuro, mas eu canto, faz escuro, mas eu escrevo, faz escuro, mas eu vou continuar contando essa história. Palestina livre do Rio ao mar. E também para nos posicionarmos contra essa PL terrível que a Tábua de Amaral está tentando passar na Câmara. Eu já estive em missões com o Magraço e já passei 7 dias preso na Palestina ocupada, e se essa PL passar, pode ter certeza que passarei mais algum tempo aqui no Brasil, e eu peço aos meus companheiros que levem-o junto bem gordo para mim, porque é lá que eu vou ficar. Eu sou da coordenação da Global Summit Flotilha e no atual momento a gente está com 54 barcos no mar do Mediterrâneo, partindo para tentar quebrar mais uma vez o cerco a Gaza. Estamos com quase 500 ativistas, saímos agora da Turquia, vamos parar no Chipre e de lá estaremos navegando rumo a Gaza para tentar mais uma vez quebrar esse bloqueio criminoso. Eu espero que a gente consiga. Eu quero pegar só um pouquinho desse tempo para poder fugir um pouco do tema, porque eu faço parte da coordenação da Global Summit no Brasil e também componho o grupo político internacional da Global Summit Flotilha. Então, nesse tempo todo que saí, fui Thiago, eles estiveram presos, eu fiz parte das negociações diretas com o Itamaraty e também com todos os governos do mundo para a gente tentar salvar os nossos irmãos. Então, eu não poderia aqui, antes de começar minha fala, agradecer de forma efusiva todo o empenho do governo brasileiro,
e do Itamaraty, que fizeram um serviço maravilhoso para poderem ter os nossos companheiros de volta. Então, quando o Itamaraty resolve fazer seminário antissemita, somos os primeiros a ser contra. Mas quando o Itamaraty resolve negociar para trazer os nossos companheiros de volta, eu preciso aqui fazer uma parte e agradecer a todo o empenho e a todo o trabalho. Eu digo isso porque eu estive ligado a todos os governos, a todas as pessoas do mundo todo, e todos os governos estavam empenhados nessa liberdade dos nossos dois companheiros. E posso garantir que todos têm um reconhecimento muito grande pelo governo brasileiro, pelo trabalho que ele fez e pela luta para trazer esses companheiros livres, inteiros e com saúde para auxílio de suas famílias. Então, agradeço aqui ao Itamaraty por isso. Mas, se fizerem seminário, estaremos nas trincheiras contra, porque nós defendemos a razão e não o partido. Bom, falar da Nakba não é falar apenas de 1948 ou 1947. Não é apenas recordar de um acontecimento encerrado no passado. A Nakba é uma memória viva, uma ferida histórica que continua atravessando gerações de palestinos expulsos de sua terra, separados de suas famílias e privados do direito de viver com dignidade e liberdade. E lembrar disso hoje é também entender que a solidariedade internacional não nasce do acaso. Ela nasce justamente quando pessoas comuns se recusam a aceitar o sofrimento humano torne algo normal. É nesse contexto que existem as flotilhas. Muitas vezes tentam reduzir as nossas missões a algo meramente simbólico, performático e midiático. Mas talvez isso aconteça porque nem todos compreendem o verdadeiro papel histórico da solidariedade civil e internacional. As flotilhas não surgem porque alguém acredita que um barco possa resolver sozinho uma tragédia humanitária. Elas surgem porque o silêncio nunca salvou ninguém. Nós, das flotilhas, entendemos que a nossa função é romper os cercos, não apenas os cercos físicos impostos sobre Gaza, mas também os cercos morais, políticos e narrativos que tentam naturalizar o sofrimento de um povo inteiro. Quando civis atravessam mares levando medicamentos, alimentos e testemunho humano, estão enviando uma mensagem simples e poderosa: Gaza não foi esquecida. E isso importa profundamente. Importa porque mostra que grandes injustiças sempre dependem da indiferença para continuar existindo. Foi assim no apartheid sul-africano, foi assim com diferentes regimes de segregação e ocupação ao redor do mundo, e continua sendo assim sempre que vidas humanas passam a valer menos diante da lógica da guerra e do poder. Sim, camaradas, as flotilhas carregam ajuda humanitária, mas carregam também algo que muitas vezes governos tentam impedir, que é a visibilidade. Cada barco interceptado gera perguntas, cada missão mobiliza debate público, cada tentativa de silenciamento desperta mais pessoas ao redor do mundo. Isso não é vazio e muito menos teatro. Isso é disputa da consciência pública. Mesmo quando uma flotilha não alcança fisicamente Gaza, ela pode alcançar bilhões de consciências. Pode transformar indignação em responsabilidade coletiva. Pode romper a sensação de impotência que paralisa tantas pessoas diante da violência. Porque a Nakba não pertence apenas ao passado. Ela continua quando famílias permanecem décadas vivendo como refugiadas. Continua quando crianças crescem sob bloqueio. E continua quando o sofrimento de um povo inteiro é tratado como algo normal ou inevitável. E lembrar da Nakba exige muito mais do que luta. Ela exige um posicionamento moral. As flotilhas representam justamente isso. Pessoas comuns recusando a ideia de assistir o sofrimento humano de braços cruzados. Elas fazem parte de uma tradição histórica de resistência não violenta, a tradição daqueles que acreditam que a solidariedade internacional pode pressionar consciências, governos e instituições. Mesmo diante do medo, mesmo diante de ameaças, mesmo diante de tentativas de criminalizar quem denuncia injustiça. Porque existe algo profundamente humano nisso tudo. Ninguém atravessa os oceanos em barcos pequenos por conforto, fama ou conivência. As pessoas fazem isso porque acreditam que nenhuma criança deveria morrer de fome cercada pelo silêncio do mundo. Hoje, neste ato em memória à Nakba, nós não lembramos apenas de aquilo que foi perdido.
nós lembramos também da responsabilidade que existe no presente. A responsabilidade de não normalizar a violência, a responsabilidade de defender a dignidade humana de forma universal e a responsabilidade de manter viva a solidariedade entre os povos. Porque enquanto houver gente disposta a atravessar mares para afirmar que vidas palestinas importam, a memória da Nakba continuará viva. E junto dela continuará viva também toda a esperança. Muito obrigado. Boa noite, obrigada por vocês terem aceitado esse convite, obrigado ao CA. Isso aqui é símbolo de guerra da nossa queridíssima e delicadíssima Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu quero agradecer ao Sheikh Hussein por estar aqui. E como muito se falou da Nakba, eu queria dizer do papel que cada um e cada uma tem, né? Esse país ele não pode ter como presidente um sionista. Ele não pode continuar tendo um governador sionista. Cada um e cada uma aqui precisa assumir o seu papel de linkar a luta pela Palestina com a luta pela moradia no Brasil, com a luta do povo da rua do Brasil, com a luta dos oprimidos no Brasil. Enquanto a Palestina não for livre, ninguém está livre. A gente não pode ter em lugar nenhum do mundo um povo oprimido. E o Brasil tem povos oprimidos. A gente tem os quilombolas, tem os indígenas, os refugiados palestinos. Esse é um país que, pós-Bolsonaro, é como se tivesse aberto uma latrina e todos os demônios tivessem aparecido. As pessoas hoje se sentem autorizadas a serem racistas, a serem criminosas. Então, quando a gente diz que a gente precisa combater o projeto de lei da Tabata Amaral, e assim que a gente viu as assinaturas de petistas naquele PL, a gente entrou em ação imediatamente. Imediatamente. 2 horas depois, as assinaturas estavam retiradas. E isso rendeu para a gente uma discussão com a bancada federal do PT, que a gente está há 2 anos tentando fazer e não tinha conseguido, né? Para justamente conversar. Essa canequinha simpática aqui que a gente vende, quando eu fui buscar, que elas ficaram prontas, o cara que fez lá em Pedreira, ele falou para mim assim, mas afinal o que é Palestina? Esse é o tamanho da nossa tarefa. Uma pessoa em Pedreira não sabia o que era Palestina. E aí eu falei, é um país. E fiquei ali conversando 45 minutos. Então, eu acho que a gente tem muitas coisas para fazer. E tudo que a gente se propõe a fazer é importante para a luta pela Palestina. É importante pela luta, para a luta contra os povos oprimidos do mundo inteiro, inclusive o nosso, inclusive a gente. Olha aqui, eu sou professora da rede. Nessa cidade hoje, nesse estado, você não pode exercer uma ação legitimada pela nossa Constituição, que é se manifestar. Quer dizer para o prefeito que a gente não aceita a privatização da educação infantil na cidade de São Paulo. Aí se apanha da polícia, que ele mandou chamar. Então, era isso que eu queria dizer. Também queria dar uma notícia boa. A gente tem tido muitos acontecimentos no sul da Bahia. Itacaré é governada por um prefeito do PT. E a partir das denúncias, a gente fez uma reunião com o Ministério de Relações Internacionais, institucionais. Conversamos com o governador da Bahia, conversamos com o prefeito e, a partir dessa demanda, o Ministério das Relações Exteriores está agora começando a dificultar o acesso, o visto para soldados que nos últimos 3 anos estavam em Gaza. Foi uma batalha muito longa, uma discussão muito longa. O Itamaraty é feito não de militantes, mas de diplomatas formados na Rio Branco,
todos de casaco, que a vida real acho que não existe ali, né? Aí quando eles são obrigados a ir atender o Tiago Ávila preso, eles ficam lá, né? Ano passado eles quase morreram por causa disso, mas esse ano eles fizeram tudo bonitinho lá, do outro lado do mundo. Então eu acho que isso é uma luta que não é só nossa, né? É uma luta de todo mundo. Então, vamos votar direitinho e vamos falar da Palestina o tempo todo, o tempo todo. Obrigada. Bom, depois dessas falas, fica até difícil falar aqui. Primeiro, agradecer pelo convite para a atividade. Convidá-los também para uma conversa que nós vamos fazer amanhã na sede do PCdoB, pertinho daqui, na Rego Freitas, com Marina Hazan, secretária de Relações Internacionais do Partido Comunista de Israel. Então, vamos ter uma conversa com ela lá amanhã, às 15, na sede do partido aqui na Rego Freitas. Bom, muito do que eu pensei em falar aqui foi dito pelas pessoas que falaram anteriormente. Eu acho que tem questões a ressaltar, né? Uma que, assim, o caráter assassino, colonialista e racista do sionismo ficou ocultado por muito tempo, né? Ocultado pelas conexões, inclusive, com a indústria cultural, que o legitimou, né? A indústria do cinema estadunidense legitima, está de mãos dadas com o sionismo, enfim, desde antes do nascimento de Israel, na verdade, né? E sobre o PL da Tabata, acho que é uma questão interessante para a gente pensar também. Não é só a Promib, né, que tem braços e mãos muito fortes no Brasil, mas as tais fundações estadunidenses, Ford, Rockefeller, Open Society, todas essas fundações estadunidenses que formam novas lideranças, né, na América Latina, pelo menos em particular. E não por acaso a Tabata é cria, né, de uma dessas fundações, da Lehman, se não me engano, né, entre muitas outras novas lideranças da política brasileira, enfim, os novos nomes, os jovens que estão na política, infelizmente, cada vez mais são crias dessas fundações que estão amalgamadas com o sionismo. E uma outra questão que eu acho legal de pensar também é que o sionismo, ele, com o tempo, ele se funde com o movimento da extrema-direita no mundo, né? Que compartilha dos mesmos valores, genocidas, autoritários, totalitários, né? Não, Israel está de braços dados com a extrema-direita da Hungria, que está de braços dados com o Milei na Argentina, que está de braços dados com o Trump, que está de braços dados com um monte de gente por aí, com o clã Bolsonaro no Brasil, né? E toda a luta, enfim, dos democratas nesse momento e dos progressistas que não estejam no bolso das fundações estadunidenses de referência, é fundamental para a gente barrar essa série de ataques e, no caso concreto do Brasil, do SPL, de barrar esse completo absurdo, como as pessoas que falaram anteriormente já colocaram. Obrigado. Boa noite a todos e agradeço a mesa, luta desses professores e professoras e presença de cada um de vocês. 78 anos sionistas tentaram para normalizar que não vai existir a Palestina, mas eles não imaginavam que vai acontecer um momento, uma geração vai se levantar para defender os direitos desses povos oprimidos. Hoje a esperança que a luta do povo no mundo inteiro está colocando no coração do povo palestino é grande. Mas ainda para chegar um momento que deveria chegar, temos a distância. Mas o que é importante é não perder a esperança. Sionistas, imperialistas tentaram para que o povo do mundo fique perdendo a esperança que acontecer a Palestina, que os palestinos voltam para a Palestina. Mas hoje, o que a gente está observando no mundo inteiro
está mostrando a realidade que esse objetivo, esse sonho que os palestinos anos tinham, está mostrando que não é fora da realidade. Isso vai acontecer. Mas isso precisa a luta de cada um de nós. A gente estuda na história do Irã que depois que aconteceu a Revolução República Islâmica do Irã, ainda a Embaixada dos Estados Unidos era como um lugar que fazia atividades para fazer golpe, para retornar as coisas como era antes. Mas professores da universidade, alunos da universidade tinham um papel fundamental para fechar esse lugar. Eles entraram, quando eles perceberam que eles estão tentando fazer golpe, entraram, fecharam esse lugar. Até hoje, os Estados Unidos não tem embaixada no Irã, virou um museu. Isso está mostrando a importância, um papel fundamental da universidade, professores e alunos. Hoje, o evento está aqui na faculdade de Direito. Aqui, hoje, crime de secessionistas é bem claro para todo mundo. Esperamos dos professores da universidade para eles se unirem. Documentos que hoje existem para acontecer um movimento através de professores de direito para entrar internacionalmente, cobrar sionistas. Hoje existe, com certeza, outros países também que eles levam esses crimes de sionistas, é bem claro, através de leis internacionais. Por isso, a última palavra que queria pedir, se os professoras da universidade, especialmente na parte de direito, para conseguir juntar, fazer uma equipe, um grupo, trabalhar em cima desse, levantar crimes de sionistas contra os palestinos e contra a humanidade. Para o que está hoje acontecendo politicamente, na parte de militarmente, que hoje a resistência na região, eles estão dependendo do direito deles, precisamos que nessa parte de jurídica também entrar, defender o direito deles. Palestina livre, isso vai acontecer com o apoio de cada um de vocês. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Ayuni, eu sou membro da Frente Palestina de São Paulo. Eu sou de uma família de árabes cristãos, e eu digo cristãos não para separar a gente dos nossos irmãos muçulmanos, mas porque no Ocidente se equiparou ser cristão a ser a favor de Israel. E eu queria fazer uma breve fala e um convite no final para vocês. Quando nós falamos da Nakba, não equivocadamente, nós falamos do deslocamento forçado de 750 mil palestinos e da destruição de mais de 500 vilas e cidades palestinas. Mas precisamos lembrar de falar também das 7 vilas libanesas que ficaram conhecidas como Vilas Perdidas, que passaram pelo mesmo processo na mão das mesmas milícias sionistas que se tornariam o exército de Israel. O Líbano e a Palestina sangram juntos desde o primeiro momento de angústia, e lutamos juntos desde a primeira faísca de resistência. O projeto sionista nunca se limitou às fronteiras da Palestina. Sempre foi um projeto para a região, para o mundo. O projeto da catástrofe é mundial, com o roubo de terras, raras ou não, em todo o mundo, com o sequestro e assassinato de civis e até mesmo de chefes de Estado, com as redes internacionais de pedofilia, com o sufocamento dos povos indígenas em todo o globo, com as leis e a mídia que buscam silenciar qualquer crítica aos poderosos do mundo. Se nós, pessoas livres e comuns do mundo, dividimos feridas com a Palestina, com o Líbano, com o Iêmen, com o Irã, temos por dever também dividir a coragem, a honra, o martírio e o amor das suas resistências. Talvez seja estranho eu falar de amor sob essas condições,
Mas o amor é o maior motor das lutas de libertação em todo o mundo. O amor pela terra, o amor pelas nossas famílias. Como colocou o nosso amado poeta Hassan Kanafani, não basta odiar e se apegar ao passado para provocar uma revolução. O ódio e o apego ao passado são meros catalisadores da rebelião. Precisamos amar e ter uma visão para o futuro se quisermos alcançar uma revolução. É impossível vencer povos que não temem a morte e amam até o último suspiro. A resistência nos mostrou isso desde o 7 de outubro. Eu gostaria de convidar todos vocês a concentração essencial que a gente ocupe o espaço universitário para falar da causa palestina. Mas a gente precisa também ocupar as ruas. É isso. Muito obrigada, companheira. Então, para encerrar agora, de fato, queria agradecer novamente a mesa pelas falas e pela presença de vocês. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui, todas as entidades e todas as pessoas que vieram aqui hoje assistir e participar desse evento muito importante. Faço coro à fala da companheira de que não é em todo lugar que a gente tem a possibilidade de fazer um evento desses, e é muito importante a gente estar sempre resistindo de diferentes formas, inclusive dessa. Então, muito obrigada e boa noite a todos.